Então, orações ou sintaxe externa, análise externa, coordenação, subordinação, tudo igual. Começa comigo aqui, ó. Conceitos básicos. Antigamente, eu começava direto, pessoal, falando oração coordenada, subordinada. Só que falta base para nós. Vocês lembram o que é uma oração absoluta? Uma coordenada ascendética, uma subordinada, uma principal, essa confusão toda aí. Beleza, então vamos relembrar e a partir daí, pessoal, fica muito mais fácil. O primeiro tópico que a gente coloca aqui é a frase. Afinal de contas, o que é uma frase? Frase, pessoal, é enunciado com sentido. Frase é um enunciado com sentido. E deu? Por exemplo, pessoal, quando alguém diz assim, ó, não fique aqui. Vocês entendem a mensagem? É uma frase. Se houver apenas um cartaz, perigo, vocês entendem a mensagem? Ainda é uma frase. A diferença é, não fique aqui, pessoal, há um verbo. É uma frase com verbo. Perigo, também é uma frase, mas não há verbo. É uma frase sem verbo, ok? Por exemplo, ditados. Cada macaco no seu galho. Vocês entendem o significado do ditado? Sim. Tem verbo aí? Cada macaco no seu galho. Tem verbo? Não. Existem as frases com verbo e existem as frases sem verbo. Então, no português, nós temos a frase nominal. Nominal. Uma frase nominal é uma frase sem verbo. Só que as coisas não são tão lógicas assim. Porque uma frase sem verbo é uma frase nominal. E uma frase com verbo poderíamos pensar que é uma frase verbal. Lembram? E aí muda, pessoal, porque a frase com verbo é a oração. E é esse o nosso objeto. Aqui está o objeto de estudo. Oração é uma frase com verbo. Então, pessoal, posso falar que toda frase é uma oração? Não. A frase nominal não é uma oração. E a partir daqui, primeiro ponto aqui, ó, frase nominal, oração, beleza. Agora, pessoal, nós começamos com a chamada oração absoluta. O que é uma oração absoluta na língua portuguesa? A oração absoluta é aquela que tem um verbo. É aquela que tem um verbo ou uma locução verbal. Porque a locução verbal representa um verbo. Então, oração absoluta, um verbo ou uma locução verbal. Por exemplo, pessoal, se eu colocar assim, ó, Luiz cantou muito bem. Luiz cantou muito bem. Quantos verbos há em Luiz cantou muito bem, pessoal? Um. Há um verbo só. Isso aqui é uma oração absoluta. Oração absoluta. Mesmo que vocês tivessem uma locução verbal, por exemplo, Luiz deve ter chegado. Luiz deve ter chegado cedo. Observa só. Aqui eu tenho um verbo, eu tenho dois verbos, eu tenho três verbos. Mas de forma alguma vocês podem falar que eu tenho três orações. Por que não? Porque tudo isso aqui equivale a uma locução verbal.
Então, isso aqui ó, é uma locução verbal. Portanto, a locução verbal representa uma só oração. Portanto, tanto em Luiz cantou, quanto em Luiz deve ter chegado cedo, são orações absolutas. Tudo bem aqui? Beleza. Agora sim, ó. Agora vocês vão começar a usar a lógica, tá? Um verbo só, ou uma locução verbal, é oração absoluta. Mas quando eu tiver mais de um verbo, aí, pessoal, eu começo a cair aqui, ó. Ou eu vou cair no par, oração coordenada, assindética, que faz par com a oração coordenada, sindética, ou eu caio aqui, ou eu caio aqui. Oração principal, que faz par com a oração subordinada. Pessoal, assim, ó, existem 3 tipos de subordinadas. Eu tenho a subordinada adverbial, eu tenho a subordinada adjetiva e eu tenho a subordinada substantiva. A subordinada adjetiva vocês nunca errarão, porque é o pronome relativo que vai introduzi-la, depois a gente vai ver, não há problemas aqui. As substantivas é a conjunção integrante, eu não tenho problemas, mas a minha confusão mental é sempre a mesma. Eu não sei direito quando que é uma oração coordenada sindética e quando que é uma oração subordinada adverbial. Então eu vou direto ao ponto. Oração subordinada adverbial. Existem outras duas, tá? É que no português é oração subordinada e principal. Eu só estou colocando o item que eu quero, o item que é confuso. Pessoal, essa definição não deu certo. Não deu certo. E eles não reconhecem que não deu certo. Tanto não deu certo que vocês nunca entenderam isso aqui na escola. Se desse certo, vocês entenderiam. Não deu, é uma coisa ultrapassada. É uma coisa que não funcionou. Mas a nossa nomenclatura é arcaica, incrivelmente a gente segue ainda uma coisa de 1958. É um absurdo, mas temos que seguir. Beleza. Como a gente tende a seguir, a gente tende a olhar a lógica. A lógica que eles falavam que a coordenada é independente, a subordinada é dependente, não funciona. Vamos lá. Oração coordenada assindética. Só coloca assim por enquanto, ó. Só coloca assim. Sem o nexo. Sem o nexo. Oração coordenada sindética, coloca assim, ó, com o nexo. Só isso. Oração principal, sem o nexo. Oração subordinada adverbial, com o nexo. Professor, eu não quero atrapalhar a tua aula, mas está tudo igual. Eu sei, as coisas são iguais. Mas há uma diferença. Há uma diferença. Pessoal, a oração subordinada adverbial, vocês vão anotar o seguinte para mim, ó, oração subordinada adverbial poderá ser deslocada. Poderá ser deslocada. A oração subordinada adverbial, ela poderá ser deslocada. Exemplo A.